criançada, de volta aos nossos estudos de literatura. Agora, então, livro 3, capítulo 8, Arcadismo. Bom, então, para falar do arcadismo, nós entramos primeiro por Portugal. Para falar de Portugal, nós vamos, então, verificar o seguinte: esse limite entre barroco, arcadismo e romantismo, nós vemos que entre arcadismo em Portugal e no Brasil, as datas divergem um pouquinho. Em Portugal, nós temos, então, o arcadismo que vai de 1756 até 1825. Beleza. Qual é o nosso panorama mundial, então? O panorama mundial que nós temos é o iluminismo, né, o século das luzes. Nós temos o despotismo esclarecido, e esse despotismo esclarecido, nós sabemos que ele advém do absolutismo, quando os reis governavam com mão de ferro, e agora, então, eles se valem dos conhecimentos, então, né, do século das luzes, do conhecimento que os filósofos têm acumulado e colocado em enciclopédias, e baseado já nessas informações, eles procuram conduzir o seu reinado, né, com um pezinho lá naquele conhecimento, o que dá um tom, né, menos, vamos dizer assim, absolutista, vamos dizer. Não que não tenha acontecido o exagero, né? A mão de ferro, mas a partir do conhecimento produzido nesse período, eles já foram capazes de promover algumas melhorias, né? Nós tivemos a Revolução Industrial, a Revolução Francesa, é super importante guardar essa informação sobre esse período, e a independência dos Estados Unidos. Pois bem, no panorama português, então, o que nós temos? Nós temos Luís Antônio de Verney e a reforma do ensino de Portugal. Mas esse cara, ele não chegou do nada reformando. Nós tivemos, então, né, Marquês de Pombal e o despotismo esclarecido. Esse Marquês de Pombal, ele foi nomeado pelo rei Dom José I, né, como seu primeiro-ministro, e passou o comando para ele. E o Marquês de Pombal, ele era um cara que seguia o iluminismo, ele era um cara do século das luzes, né? Então, ele falou assim, opa, carta branca? Então eu vou modificar tudo, né? Tem carta branca? Posso agir? Pode. Então, ele tinha a oportunidade de fazer reformas em Portugal, não só as que Portugal precisava, mas aquilo que ele, né, enquanto um gestor e um homem visionário, acreditava que, né, poderia se implementar naquele período. Pois bem, Luís Antônio de Verney foi um dos braços direitos, né, um braço direito que ele teve, porque houve a expulsão, então, dos jesuítas, não só de Portugal, mas de todas as colônias, porque eles acreditavam que estava na hora de se reformar o ensino em Portugal, porque eles acreditavam que Portugal era um país que vivia no atraso por conta dessa tradição escolar ligada, né, à igreja, esse domínio da igreja sobre a educação. Então, Luís Antônio de Verney, também um outro homem esclarecido, ele propôs uma reforma do ensino, tá? Então, nós temos ainda nesse período a questão das tropas napoleônicas que, né, ameaçam Portugal, e daqui a pouco nós temos a corte portuguesa vindo embora para o Rio de Janeiro. Beleza. Então, o que nós temos aqui? 1750 foi quando o Marquês de Pombal ele assumiu como primeiro-ministro do rei Dom José. Então, 1751 foi a fundação da Arcádia Lusitana pelos poetas Antônio Diniz, Manuel Nicolau Esteves Negrão e Teotônio Gomes de Carvalho. Só que esses caras não foram os maiores representantes, né?
Em 1755, aconteceu um terremoto em Lisboa, que reza a lenda, segundo, né, se fala por aí, rumor, né, rumor has it, que parte da cidade foi destruída. Então, o Marquês de Pombal, aproveitando, né, toda aquela liberdade que ele tinha, que lhe foi concedida pelo rei, ele reconstruiu essa parte da cidade, já fugindo, ele não restaurou, né, aos padrões medievais, daquelas construções góticas, barrocas. Ele construiu, né, uma nova, ele reconstruiu a cidade, mas seguindo uma nova fórmula arquitetônica, seguindo novos preceitos da arquitetura. Em 1825, quando acaba, né, quando se encerra esse período do arcadismo em Portugal, e nós então começamos a falar do romantismo com a publicação, né, de Camões, o poema Camões de Almeida Garrett. Então, aqui nós temos uma imagem que nos remete ao conceito de Arcádia, que é uma província antiga da Grécia, e com o tempo, poetas, né, pessoas ligadas ao universo da arte, elas transformaram isso num país imaginário, né, em que reinava a felicidade, a simplicidade, a paz, onde todas as pessoas eram felizes. E esse lugar era habitado por pastores que viviam em comunhão com a natureza, né? E tudo fluía para o bem maior, certo? Então, quantas características desse período, né, que nós chamamos aí então de arcadismo? Quanto ao conteúdo, nós falamos então de quê? Antropocentrismo, né? Cada vez mais o homem se distancia daquela visão temerosa de que Deus, né? Ele está para castigar o homem, enfim. Nós temos a questão do paganismo, a presença mais do que nunca muito forte dos elementos da cultura greco-latina, o racionalismo, a busca do equilíbrio, a imitação dos clássicos renascentistas, a idealização amorosa, o neoplatonismo, que é o platonismo revisitado, o convencionalismo amoroso, alguns preceitos latinos retirados, né, de um poema do poeta latino Homero, em que nós falamos do quê? Da fuga da cidade para um local ameno, fugere urbem locus amenos. Por quê? Entendia-se que a felicidade ela não residia na acumulação de riquezas. Então, corte-se a inutilidade. Não significa que eles tinham uma postura contra, uma aversão ao dinheiro, mas simplesmente o dinheiro não como o senhor, né? Então, áurea mediocritas, mediania do ouro, o ouro suficiente para viver, para pagar minhas continhas, né? Não eu sendo escravo do dinheiro. E o carpe diem, que se eu seguisse esses preceitos, eu então poderia gozar o dia, fruir, viver, aproveitar o meu dia. Buscava-se a clareza das ideias, a visão, muitos dos poemas eles tratam de um pastoralismo, porque o pastoralismo é voltado a essa vida no campo, onde existe a simplicidade, né? E onde as pessoas vivem sentimentos mais puros, mais honestos. O universalismo temático e a presença das ideias iluministas. Quanto à forma, o vocabulário é simples, utilização da ordem direta, sujeito, verbo e complementos. Usa-se o soneto, né? E esse soneto, ele é lógico, ainda segue, né, os versos decassílabos. E a ausência quase, né,
total de figuras de linguagem. Quem são os autores do período? Eu tenho a Marquesa de Alorna, o Luiz Antônio Verney, que escreveu O Verdadeiro Método de Estudar, que foi que serviu como base, né, de uma, vamos dizer assim, de uma reforma do pensamento sobre a educação, né? Boccagi, que é o nosso autor, Eumano Sadino. O Boccagi, ele era filho de uma família que tinha um pé na nobreza, Maria de Boccagi, né? Então, ele lia em dois tons, a satírica e a lírica. Na satírica, ele é muito agressivo, ele é muito crítico, muito zombeteiro. E o que ele critica? Ele critica a sociedade e ele critica os excessos, né, as opressões do governo, tá ok? As opressões do despotismo esclarecido. Na poesia lírica, ele desenvolveu temas como neoplatonismo, né? A vida bucólica voltada para o campo, mas o tom dessas obras da lírica, né, dessa poesia mais subjetiva, tendia a ser o quê? Versos de um teor mais triste, né? Com uma ternura, com um pouco de tristeza, a presença do bucolismo, aquele saudosismo do locus amenus e a temática amorosa. Já para falar do arcadismo no Brasil, nós vamos então pensar em quê? O nosso arcadismo ele vai de 1768 a 1808, que é considerado o período de transição, quando a família real portuguesa vem com toda a corte para o Brasil, fugindo do cerco de Napoleão Bonaparte. Beleza, até aí tudo bem. Então, nós vimos que nós temos, então, né, um panorama mundial, iluminismo, nós temos Revolução Francesa, e no Brasil, o que está acontecendo? Nós temos o ciclo da mineração, Vila Rica, então, agora, se o dinheiro ele está em Minas Gerais, Vila Rica acaba por se tornar o centro econômico e cultural, tá certo? Então, a capital do Brasil já não é mais ali na Bahia, não está mais em Salvador. Ela foi deslocada para onde? Para o Rio de Janeiro. A capital política é ali. Só que o dinheiro circula onde? Onde tem riqueza, que é no estado de Minas Gerais. E nós temos a Inconfidência Mineira, né, de 1789, e nós temos a Revolta dos Alfaiates. Gente, um desses dois movimentos tivesse dado certo, funcionado, nós já teríamos sido, né, nos tornado independentes de Portugal há muito tempo, porque as bases da Inconfidência Mineira e a Revolta dos Alfaiates praticamente a mesma. É lógico que aqui, né, os meninos da Inconfidência Mineira, na realidade, nós temos na Inconfidência Mineira, o que difere? Nós temos a elite tramando esse movimento, enquanto a Revolta dos Alfaiates é um movimento de presença de origem popular. Então, o que tem de característica do arcadismo brasileiro? Exatamente as características do arcadismo português. Contudo, os nossos mocinhos aqui do Brasil, eles deram uma coloração mais local, tá? Quanto à forma, exatamente a mesma coisa, ok? Então, quem foram esses nossos autores? Cláudio Manuel da Costa, Tomás Antônio Gonzaga, José Basílio da Gama, né? Ao lado aí você está vendo os nomezinhos latinos que eles adotaram como pseudônimos, né? Frei José de Santa Rita Durão, Silva Alvarenga e Alvarenga Peixoto. Então, Cláudio Manuel da Costa, né? 1729, 1789. Então, o codinome, né? O seu nome latino, o nome com que ele assinava sua obra, Glauceste Saturnio,
A musa a quem ele dedicava suas poesias, a mulher para quem ele escrevia, verdade ou mentira, ela tinha um codinome, era Nise, tá? Ele é considerado aqui para nós o precursor do arcadismo brasileiro, tá certo? Então ele publicou em 1768 obras poéticas, em 1773 Vila Rica. As obras poéticas dele não chegam a ser, né, o grande, né, marco da obra dele. A temática é pastoril, estrutura de soneto, reflexões sobre a vida, sobre a moral, sobre o amor. Basicamente isso. Vila Rica veio a ser publicado após a morte dele e já tem a ver o quê? É um poema de quase, vamos dizer assim, um poema de teor épico, em que ele exalta o feito dos bandeirantes e, com isso, ele faz um resgate da história, né? Desses bandeirantes que acabaram por desbravar ali aquela região de Minas Gerais, as várias cidades. E, sobretudo, o enfoque na cidade que hoje é conhecida como Ouro Preto. As poesias dele, embora ele seja, né, o precursor do arcadismo, considerado um dos primeirões, ele tem essa questão de ter um pezinho no quinhentismo, né, e um pezinho no barroco. Ele tem um pouco da complexidade do barroco, um pouco daquele aspecto descritivo do quinhentismo. O Cláudio, ele era, né, um advogado, ele era da elite mineira. E, bom, depois eu falo uma coisinha que aconteceu com ele, né, sobre a morte dele. Então, aqui, esse Tomás Antônio Gonzaga, amigão do Cláudio, tá? Então, o Tomás, o nome, né, com o qual ele assinava, o nome poético dele era Dirceu. A musa chamava-se Marília. Só que essa Marília era uma pessoa, até onde todo mundo sabia de verdade, era Maria Doroteia Joaquina de Seixas. Então, o Dirceu, ele esteve em Portugal, ele conheceu o arcadismo português, ele esteve perto do movimento iluminista, né? Então ele conheceu ali, né? Aquele Marquês de Pombal, Santo Antônio de Verney, ele se apaixonou ali. E aí ele volta para o Brasil e vem exercer, né, sua profissão ali na região. E ele se apaixona por essa moça. Reza a lenda que ele já era um cara dos seus 30, né? Quase 40 anos, e a Maria Doroteia era uma moça, né, dos seus 16, 17 anos. Então, assim, se apaixonaram, ficaram noivos, etc. Era de boa família, né? Beleza. Então, o que que acontece? Estavam noivos, tudo muito lindo, né? Ele era apaixonadíssimo, era um casal muito belo e apaixonado. Tanto que em 1972 ele publica o livro Marília de Dirceu, que é um livro de poemas, né? Em que ele descreve a amada dele. Só que esse livro tem a ver com uma situação que ele viveu, tá? Qual foi? Na realidade, não é 1972, né? É 1772, desculpa. Na realidade, essa obra se divide, né, em dois momentos. No primeiro momento, ele está cheio de amor, falando dos planos para o futuro com a Marília, e na segunda parte, ele já tem uma poesia cheia de saudade, né? Ele fala do abutre da saudade, que ele está morrendo de saudade porque ele está preso, né? Ele foi preso e foi degradado, ele foi mandado em exílio para Moçambique, né? Na África. E lá ele acabou se casando com outra moça, né? Filha de um traficante de escravos e herdeira dessa fortuna do pai. Enfim, ele escreveu nada mais, nada menos que uma outra obra que custou, né, que foi o problema dessa confusão dele.
entre ficar preso, ser julgado, solta, não solta, né? O que aconteceu? Ele publicou as cartas chilenas. O que foram essas cartas chilenas? Teriam sido cartas que circulavam pela cidade, tá? Em que ele sentava, né, a boca, que ele metia, né, a língua, detonava com o governador, que ele chamava de Minésio Fanfarrão. Chamava o cara de truculento, de né, que vivia mandando e desmandando. E ele assinava como Critilo. O amigão dele, o Cláudio Manuel da Costa, né? Então, o que aconteceu? É lógico que ele mexeu, né? Cutucou a onça com vara curta. E em seguida teve a seguinte situação: eles foram denunciados, né, por estarem envolvidos com o movimento da Inconfidência Mineira. Lembrando que eu falei ali atrás que a Inconfidência Mineira foi um movimento da elite, de pé rapado só tinha o Tiradentes, né? E o que aconteceu? Ele, por ser, né, um cara bem relacionado, uma família, né, bem posta na sociedade, em vez de ser condenado à morte, ele foi exilado, né? Então, a gente tem essa Marília de Dirceu, é um livro que foi revisto, não é 1972, tá? Tá errada a data ali, 1772. Então, o que aconteceu? Ele acabou que essa obra ficou dividida em duas partes, né? A parte que ele falou do momento que ele ficou preso, que ele vivia entrando e saindo da prisão, porque ele vivia desaforando as autoridades. Mas e o que aconteceu com o Cláudio Manuel da Costa? O Cláudio Manuel da Costa, ele também foi denunciado como um dos mentores, porque ele era um dos mais velhos entre todos, e ficou preso. Só que o que aconteceu? No dia seguinte, foram à cela dele e o encontraram morto, né? Reza a lenda que seria suicídio. Reza outra lenda da teoria da conspiração que ele foi suicidado, ou seja, traduzindo, que ele foi assassinado, né? Um outro poeta aqui, nós temos o Basílio da Gama, assinava o codinome Termindo Cipílio. Em 1769, ele escreveu o poema épico O Uruguai, que depois de uma confusãozinha que ele teve com o Marquês de Pombal, ele resolveu arrumar a situação dele, então ele escreveu esse poema épico, detonando os espanhóis. Lógico, ele usou para isso os jesuítas, sobretudo os espanhóis, né? Imagina, você pega jesuíta, que o Marquês de Pombal não gostava de jesuíta, ainda pega e joga os espanhóis na parada, nossa, caiu nas graças do Marquês de Pombal. Para isso, ele utiliza a Guerra dos Guaranis como pano de fundo, né? Então, esse poema, ele é um poema épico, que ele é dividido assim como, né, os textos, os poemas épicos eram divididos. Epílogo, narrativa, dedicatória, invocação e proposição, né? Então, nós temos versos decassílabos brancos, ok? As principais personagens são Cacambo, Lindóia, Abaldo e o general Gomes Freire de Andrade. Então, Cacambo e Lindóia é um casal de índios maravilhosos que são atraiçoados, tá? Uma história muito, 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 muito linda. Frei José de Santa Rita Durão. Esse outro aqui, ele também entrou numa confusão. Se formou em teologia pela Universidade de Coimbra, né? Ele acabou fazendo parte da Ordem de Santo Agostinho, mas um dia ele achou de arranjar confusão com jesuítas da Ordem da Companhia de Jesus.
né? Mas depois se arrependeu, beleza. Em 1781, ele escreveu, então, o poema épico do descobrimento da Bahia, também conhecido como Caramuru. Então, nesse poema, tá? Santa Rita Durão, ele conta as aventuras do descobrimento e da conquista da Bahia pelo português Diogo Álvares Correia, tá? Vocês já devem ter ouvido falar, então, dessa personagem, tá? E aí, então, esse cara, ele teria naufragado no litoral nordestino e convivido com os nossos índios. Teria se envolvido com duas irmãs, Moema e Paraguaçu, né? E ele se apaixona pela Paraguaçu, tá? E teria levado a Paraguaçu embora quando ele volta para a Europa. O poema está aí, estruturado em 10 cantos, versos decassílabos, oitava rima camoniana, que é a presença daquela rima interna, né? Então, a mesma estrutura das epopeias. Conta-se os feitos heróicos do Diogo, tá? E aqui nós teríamos a Moema, né? Victor Meirelles, esse pintor brasileiro, ele teria, através da leitura, né, das histórias e dessa obra, ele teria então feito uma pintura, uma releitura da Moema, porque segundo a história, quando a Moema se deu conta de que o Diogo, né, o Caramuru, estava indo embora e levando a irmã dela para Paraguaçu e não ela, nisso o navio já estava longe. Ela teria se lançado em alto mar, tentando alcançá-lo, mas aí, nadando, nadando, já estava em alto mar, cansada, né? Ela não teria aguentado e talvez por uma questão de corrente marítima, ela acabou morrendo e seu corpo veio, né? Foi trazido à praia. Então, é, não foi só ela, né? Diz que o Caramuru era tão sedutor que muitas outras indiazinhas, né, seguiram a Moema. Então, terminando aqui, nós temos o Manuel Inácio da Silva Alvarenga, nascido em 1749, morreu em 1814. Esse, de todos, ele é o nosso personagem pobre, né? Lembra que eu sempre falo que na literatura, por tradição, quem produz arte, quem produz literatura são sempre os filhos da elite? Pois bem, esse menino aqui, ele quebra um paradigma. Mestiço, pobre, filho bastardo de um músico, né? Ele teve amigos que o ajudaram, que investiram nele. Porque tinha uma coisa que era muito comum também, esses jovens que eram muito ricos, bem nascidos, é, eles, eles ajudavam, né? Eles bancavam, às vezes, esses amigos deles, em que eles percebiam talento. Então, esses amigos ajudaram que ele estudasse, né, humanidades no Rio de Janeiro. Veja, já estava passando da idade, porque 19 anos, um jovem naquela época já estava voltando praticamente de Portugal, formado em direito, né? Ou medicina, enfim. E aí depois ele ainda foi para Portugal, né? É, então esse escritor ele é conhecido assim pelo perfeccionismo dos versos dele. E o que acontece? Ele foge um pouquinho dessa tradição Arcade, porque ele não fica naquela coisa necessariamente da mitologia, Fugeri Urben. A, a obra de. Ai, desculpa, falando demais. A obra dele, ela já começa a se afastar das produções
Árcades, né? Ele já começa a apresentar características de tons emotivos dentro da obra dele, o que vai antecipar, de uma certa maneira, as características que mais tarde nós vamos conhecer como características do romantismo. Veja, ele não foi um romântico, mas esse distanciamento dele, tá? Essa presença de variações de ritmo e afetividade na fala, ok? Isso não era típico do arcadismo, uma fala afetiva, certo? Porque o arcadismo ele prima pelo quê? Ele prima pela objetividade, pelo racionalismo, ok? Então, na poesia dele, a gente já observa essa presença de uma fala mais afetiva, ok? E, por último, não menos importante, Alvarenga Peixoto. Ele foi poeta, político, né? A vida dele entre desembargador e poeta, estudou no Colégio de Jesuítas, doutorou-se em leis pela Universidade de Coimbra, foi juiz em Portugal, volta ao Brasil, foi nomeado ouvidor, né, em Minas, onde ele conheceu sua esposa, que, né, porque ele foi muito apaixonado, foi proprietário de lavras, né, e ele, assim, é outro inconfidente mineiro, e conforme ele foi denunciado, ele foi conduzido ao presídio, né, para o presídio na Ilha das Cobras. E lá, então, ele escreve um poema à esposa dele, a sua amada Bárbara Eliodora. Ele morre, né, em degredo, em cárcere. Ele morre preso na cidade de Ambaca, na Angola, em 1792. E o que se sabe sobre a obra dele? Foram tão violentos, foram tão trogloditas, que ao invadirem a casa dele, né, para dar voz de prisão, o pouco que se tinha da obra dele foi destruído, né? Então, os soldados, os alferes, ao invadir a casa dele, não bastasse, né, a violência, destruíram, né, essa produção poética dele. Então é isso, meus amores. Liberdade, ainda que tardia. Ô, bandeira linda, né? Então, aqui, as tarefinhas, né? Tem lá do barroco, que tá, né? Para colocar em dia. Então, agora com você, atividade para sala, atividade proposta, continua valendo. Conhecem o ritmo, né? Beijos, beijos. Aguardo as tarefas no e-mail. Tchau, tchau. Até a próxima.